Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, seja bem-vindo a mais um episódio da série Conselhos de Salomão. Se você ainda não pôde ou não conseguiu assistir os outros episódios, por favor, assista. Não por mim, por você mesmo. Porque, não sei se você sabe, mas Salomão foi o rei mais sábio do mundo, o homem mais sábio do mundo, muitas pessoas dizem isso. Sabendo que esse cara foi o cara mais sábio do mundo, por que não utilizar os conselhos dele para nós? Por que não entender aquilo que ele está trazendo de uma forma clara e também aplicar em nossas vidas, não é mesmo? E olha, não tem nada a ver necessariamente com religião, religiosidade e tal, etc. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a ideia de nós entendermos mais sobre os conselhos de uma pessoa que teve muitas coisas de positiva na vida dele, certo? Então, eu pensei, vamos fazer isso, vamos colocar os conselhos de Salomão em prática por meio da psicologia. E, fazendo isso, aqui estou. Vamos falar um pouco sobre, por exemplo, quando ouvir e quando falar, e quando é que você tem que ficar quietinho. Isso nada mais é do que comunicação assertiva e bons relacionamentos na sua vida, tá bom? Então, já que você está aqui, está engajado, te convido a deixar seu like, comentar, compartilhar, curtir isso aqui. Eu tenho certeza que isso vai servir para muitas pessoas, então fique à vontade para isso, tá bom? Para compartilhar com as pessoas e também curtir esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre os conselhos de Salomão, e esse conselho está em Provérbios 18:13, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Diz o seguinte, eu vou ler em duas versões, depois eu vou pegar uma tradução, um sinônimo da palavra que eu vou dizer aqui. Diz o seguinte, Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para a sua vergonha. Agora eu vou pegar outra versão aqui, peraí. Para ver se fica mais fácil de entender. Cadê? Aqui. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Aí você se pergunta, talvez você até saiba o que é insensatez, mas talvez você não saiba o que é estutícia. E aí eu vou aqui na internet e vou achar aqui, estutícia. Estutícia é a qualidade ou particularidade de quem se comporta com estupidez, de maneira tola ou imbecil. Já entendeu, né? Ou seja, o que Salomão quer trazer nesse versículo aqui, nesse conselho dele? Ele quer falar o seguinte, se você não é o cara que pode ouvir, então você vai estar cometendo uma burrice enorme. Você não está entendendo que você primeiro precisa ouvir antes de falar. E quem fala antes de ouvir, geralmente comete uma burrice. Acho que você já deve ter ouvido isso do seu pai, sua mãe, das pessoas mais antigas, né? Que elas diziam o seguinte, se não fosse para ser, nós não teríamos dois ouvidos e apenas uma boca. Ou seja, nós temos que mais ouvir do que falar. E eu concordo. Quantas das vezes eu falei mais do que deveria? Quantas das vezes eu quis colocar o que eu entendia, o que eu achava certo, o que eu achava bom e tudo mais e não ouvi o outro? É muito comum de fazer isso, porque nós temos prazer em nos ouvir. Nós somos seres egocêntricos, nós somos seres que precisam falar, precisa expor, precisa falar, eu comprei tal coisa, fiz tal coisa, isso e aquilo. Só que o sábio de verdade é aquela pessoa que mais ouve do que fala. É a pessoa que mais assimila o que a pessoa está querendo trazer, porque o que ela está trazendo vai dizer muito ou sobre ela ou sobre o assunto que ela está querendo te trazer ali de uma forma interessante, entendeu? Por isso que muitas das vezes a gente não aprende na escola, né? Porque a gente começa a conversar ou falar demais, até a mais do que o nosso professor. E quem tem a sabedoria? Quem é o cara que tem mais sabedoria do que nós ali na sala de aula? É o professor. E aí geralmente a gente não aprende, geralmente a gente não evolui por conta de que nós não simplesmente fechamos nossa boca e ouvimos mais. Então, esse é o conselho que Salomão quer trazer para que nós sejamos mais atentos à fala das pessoas, né? Que nós sejamos mais aplicados em entender o que a pessoa está querendo passar para nós. É um exemplo simples de comunicação. É um exemplo simples de maneira de lidar com as pessoas. Eu estava lendo um livro outro dia que ele fala exatamente isso. Se coloque à disposição para ouvir as pessoas. Porque você fazendo isso, você vai estar ganhando aquela pessoa para si. Hoje, qual que é a carência das pessoas? Serem ouvidas. Exato.
E por que você não pode ser essa pessoa que vai suprir a carência de ouvir também? Não quer dizer que você vai ficar quieto a vida toda. Você também pode falar, você também pode se expressar. Mas esteja sempre à disposição para ouvir. Talvez por isso que o psicólogo tem um trabalho, porque ele ouve bastante e junto com o ouvir, ele consegue ajudar ali aquele paciente no que ele precisa, não é mesmo? Falando de psicologia, já que nós estamos aqui no canal de um psicólogo, vamos colocar uma referência de Freud. Eu não sou o cara mais fã de Freud, mas respeito ele tem muitas ideias que fazem para mim muito sentido. E uma ideia que ele traz, uma fala que ele traz é a seguinte: quando Pedro, não sei se é exatamente esses nomes, tá? Mas vamos lá. Quando Pedro fala de João, ser mais de Pedro do que de João. Ou seja, quando alguém chega para você e fala do fulano, você está sabendo muito mais da pessoa que está falando, do interlocutor, do que da pessoa em que ele está citando. Perceba, quanto mais as pessoas falam, mais nós as conhecemos. E, conhecendo elas, nós vamos saber lidar com elas da melhor forma possível, entendendo como ela funciona naquela situação. Não cabe, ou então não vale a pena você discutir, querer mostrar o seu ponto de vista o tempo inteiro. Por mais que se é ideal, é bom, você vai ter que entender em que momento fazer isso e quando fazer isso. Porque em outros momentos, às vezes é melhor somente ouvir do que falar, entende? Então, o que eu quero que você assimile nesse conselho de Salomão, o que ele quis dizer? É que nós temos que aprender a ouvir. As pessoas de hoje, dessa geração, não ouvem. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, tudo é muito papum. E não há espaço para ouvir. Se você conseguir aplicar essa qualidade na sua vida, uma qualidade de o cara que escuta, a menina, o homem, a mulher que escuta, você vai ter muito mais ganhos do que perdas. E isso eu te garanto. Porque não é só o Salomão que fala isso. No livro que eu li, também fala isso. E outras pessoas também falam isso. Os nossos pais, que são bem vividos, falam isso. Ouça mais e fale menos. Todo mundo fala isso. Não é exclusivo de Salomão esse conselho. Mas se é para trazer uma referência de alguém que fala disso, por que não falar de Salomão e mostrar que o rei mais sábio do mundo, ou então o mais bem sucedido do mundo, te disse que é melhor ouvir do que falar. É melhor prestar atenção no outro do que simplesmente colocar as suas verdades, que às vezes nem são tão verdades assim. Nem são tão convictas do jeito que você imagina que seja. Esteja pronto para ouvir, porque você vai agregar muito na sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo que você estiver. Em tudo que você estiver e tiver. Porque é isso que vai trazer para você um sucesso. Não é sucesso simplesmente financeiro, mas sucesso financeiro, sucesso nos seus relacionamentos, sucesso no seu casamento, no seu relacionamento que você venha a ter, sucesso em tudo que você venha estar participando. Ouça mais, esteja mais atento a ouvir, porque disso você vai tirar grandes coisas, grandes situações positivas virão para sua vida, certo? Bom, esse era o conselho de Salomão que eu queria trazer para você. Eu espero que você tenha entendido, assimilado, e esteja pronto para ouvir mais do que falar, porque isso vai te trazer ganhos imensuráveis, tá bom? Então, fique bem, curta esse vídeo, deixe seu like, se você gostou, comenta aqui também, compartilha com o máximo de pessoas, alguém que precisa ouvir mais do que falar, porque eu tenho certeza que vai agregar e muito, tá bom? Então é isso, um abraço para você e até o próximo vídeo.